Estou te aceitando. Ai, chegou! Tudo bem? Gente, deu tudo certo! Essa é a minha primeira live no Instagram e eu tava ansiosa, assim, pra entrar. Deu tudo certo, que bom. Boa noite. Boa noite, Raíssa. Obrigada por estar aqui com a gente. Estou também muito feliz. É a minha primeira live no Instagram da Ipiranga, porque eu faço lives lá no meu Instagram. Aqui é a primeira vez que eu faço live, então a gente tem que agradar, né? A primeira sua, a primeira minha aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai. Muito bem. Então, de novo, obrigada por ter aceitado o convite. Gente, eu preciso contar aqui que eu paquero a Raida faz um tempo, já sigo ela aí nas redes sociais. Né, já vi podcast com ela, quem me acompanha sabe que eu sou a doida do podcast, então eu conheço muito eu me encanto pelas pessoas muito, Raida, pelos podcasts que eu ouço. E eu já te contei que foi assim que eu cheguei até você. E eu acho muito bacana a gente ver mulheres jovens, poderosas, empoderadas, assim como você, né? Porque a gente sabe que não é fácil a dureza que é da gente, né? A gente tem toda aí uma bagagem histórica que a gente tem que passar por cima para conseguir se firmar. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Então, eu sei que tem gente aqui que não é Ipiranga. Vocês estão me ouvindo? Gente, estou ouvindo um eco. Eu sou a gestora do RH do Grupo Ipiranga. No Grupo Ipiranga, a gente tem 4 unidades. E eu sou a gestora do RH das 4 unidades, mas eu não tenho nada com isso, tá, gente? Então, nem fica querendo colocar a culpa em mim, falando, já sei quem é, então agora todos os problemas, vou procurar. Que eu fujo, viu, Raida? Eu não quero brincadeira, viu, gente? Mas eu sou, então, a gestora do RH das 4 Pirangas, tem um time maravilhoso aí que me acompanha. Deve ter bastante gente aqui que é também do RH. E a gente está com um projeto, esse mês. Ah lá, tá vendo? Bora aumentar o salário. Eu sabia que vinha essa frase. Eu não tenho nada com isso de aumentar o salário. Mas é o né? Porque o RH tá na live, Sim. então... Então, esse mês das mulheres, a gente quis fazer essa campanha, né, que é a campanha Mulheres que Inspiram. A gente mapeou dentro da Ipiranga mulheres que tipicamente não estão em cargos femininos, né, que são cargos tipicamente masculinos, e a gente quis ouvir essas mulheres para que elas contem para a gente como que foi chegar nesse cargo e como que é se manter nesses cargos. E nós ouvimos várias mulheres de várias áreas, de vários cargos. Fizemos um evento com elas no dia 8 de março, e foi maravilhoso, emocionante, muita gente chorou, se emocionou, deu risadas, compartilhou história, foi muito legal. E aí, Raida, o objetivo nosso aqui é a gente continuar essa contação de histórias, né? E compartilhar, e a gente quer também, se tiver mais gente que quiser compartilhar com a gente, quiser escrever suas histórias, quiser fazer pergunta, a gente está aqui aí nos próximos minutos, no próximo, pelo menos na próxima hora aí, para compartilhar com quem está aqui com a gente. Então, vamos lá, vou pedir para que você se apresente rapidamente, para o pessoal também te conhecer, e depois a gente começa o papo. Bom, meu nome é Raida, eu sou bem mineirinha e eu sempre falo isso logo na primeira frase, né? Porque o sotaque entrega. Sou aqui de BH, publicitária, e sou fundadora de uma agência que é a Agência Sophie. Inclusive, se tiver alguém da Sophie, gente, manda um oi aí para mim. Que é a Agência Sophie, que é uma agência de comunicação e marketing só de mulheres. Então, nós temos um time 100% feminino, e é importante isso para a gente, porque a área da comunicação e do marketing tem muita mulher, mas não necessariamente nas cadeiras de liderança, nas cadeiras criativas, um pouco disso do que a Ana já contou para a gente do agro, né? Existem posições que são majoritariamente masculinas, e isso acontece com o marketing também. Então, a Sofia ela tem esse propósito de aumentar a nossa representatividade nesses lugares. Essa sou eu, além disso, mentora de novas lideranças, de empreendedores, especialmente de mulheres e pessoas pretas. Maravilhoso. Ô, Raíra, então é assim, ó, por mais que um homem entregue um currículo lá para vocês, e vocês olhem e falam, ai, que currículo maravilhoso, homem não. Sempre fazem essa pergunta. Tem certeza? E temos certeza. E é importante a gente falar sobre isso. Independente do currículo dele, na verdade, o currículo dele nem vai ser lido, assim, porque não corresponde com o propósito da agência. É como se nós tivéssemos 100% das vagas afirmativas, justamente para a gente aumentar esse percentual de mulheres nas lideranças, nas cadeiras criativas das agências, que normalmente são as duplas masculinas que criam os conceitos das campanhas, etc. Então, não por esse motivo. Eu estava dizendo que realmente não, porque somos uma agência só de mulheres, apesar de termos parceiros incríveis de trabalho, fornecedores, clientes, e todos eles nos fortalecem muito, assim, com relação ao nosso propósito, e entendem que, de fato, é uma área bastante masculina, e a Sofia está aí para mudar um pouquinho os números. Eu acho que já tem uma lição aqui maravilhosa do que você trouxe, que é
temos um propósito, né? E quando a gente tem o propósito, é ele que guia. E isso acaba, a gente fala isso muito dentro da usina, a gente não usa o termo propósito, mas a gente usa muito o termo de valor, né? Então a gente fala, isso é um valor da usina, né? Então, olha só, gente, valor a gente não negocia, eles nem olham o currículo do homem, né? Justamente para não dar aquela coisinha assim no coração, né? Tipo, parece que é tão bom. Não, temos um propósito, temos um valor. Valor eu não negocio, não troco, não entro na barganha, né? Então, muito obrigada por compartilhar isso. Vamos lá. Eu tenho minha colinha aqui, então de vez em quando eu vou olhar aqui pro lado, tá? E aí, gente, vão mandando perguntas, vão interagindo. Teve alguém que já perguntou se você é filha do Geraldo Rufino. Me perguntam, não. Geraldo, se um dia você me ouvir, assim, tô disposta, quem sabe, né, a gente entender se eu consigo entrar na família, se tem, não sei, um filho, Ana, um primo, solteiro, mas não, já me perguntaram isso, infelizmente, eu não que eu saiba, tá, gente? Não que eu saiba, faço parte da família. Uma das suas últimas falas aqui, a hora que você estava se apresentando e falando da Sofia, foi que é uma agência para mulheres e que você faz mentoria para mulheres e mulheres pretas, né? Então, eu quero pegar esse gancho, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, assim, quais os desafios de carreira que você enxerga que você enfrentou e ainda enfrenta por ser mulher, mulher jovem, né? Porque eu acho que, assim, a gente enfrenta muito, assim, eu muito cedo sentei em cargos de liderança, e as pessoas falavam muito assim, nossa, mas você é muito novinha para isso. Né? Então, você enfrenta, tipo, não, eu sou a CEO da Sofia. Nossa, novinha, sim. Então, quais são os desafios? Mulher, super jovem e preta, né? Conta um pouquinho. Conto, Ana. Eu acho que, claro, né, os desafios eles mudam de acordo com o momento da carreira. No início, especialmente por ser uma mulher preta, periférica, eu acredito que sejam os acessos, né? A gente tem mais dificuldade de acessar qualquer ambiente profissional, assim. Na verdade, para mim, o primeiro desafio foi acessar um ambiente de trabalho formal, profissional, que eu conseguisse trocar ideia, conhecer quem tivesse um conhecimento que era o conhecimento que eu gostaria de ter no futuro. E eu lembro que uma amiga me apresentou uma publicitária. Eu falei, uou, o que é isso? O que essa tal de publicidade faz? Deixa eu trocar uma ideia. E ela ampliou o meu mundo, assim, logo no ensino médio. Então, olha só, foi uma pessoa que eu consegui falar, mas foi difícil ter esse acesso. Depois de várias tentativas, aí uma amiga lembrou de uma pessoa, enfim, não é alguém que cresce pensando assim, você é como a Ana, já conheço a carreira da Ana, vejo a Ana trabalhando todos os dias, então quero ser como a Ana. Eu não tinha muito essa referência da profissional que eu gostaria de me tornar. Então, no início, certamente foi o acesso a uma instituição de ensino superior, eu consegui estudar com bolsa, do ProUni, inclusive, enfim, então, o acesso, sem dúvida, no primeiro momento. Depois que a gente tem um acesso, eu falei esses dias sobre isso. Depois que a gente tem um acesso, aí eu acho que a gente esbarra muito na credibilidade. Normalmente não é uma palavra que é nos dada, né? Assim, então, a mulher é delicada, a mulher ela tem uma liderança humana, ela é. E assim, a credibilidade, a confiança, a potência fica em segundo plano. Então, sem dúvida, no segundo momento foi a credibilidade. Olha, pode colocar na mão dessa menina aí que ela dá conta. Vamos testar, vamos apostar nela. Então, acho que foi alguns degraus, né, que a gente vai precisar subir para que essa credibilidade chegue antes, assim, chegue junto, na verdade, da mulher. Ainda mais as mulheres pretas é um marcador social. Então, quando eu chego aqui na live, a primeira coisa que todo mundo vai perceber que é uma mulher preta. E não que é alguém digno de uma credibilidade, sabe? Então, sem dúvida, no início o acesso e depois a credibilidade, que ainda é um desafio. Principalmente para quem empreende. E eu fico pensando, né, Raíssa, que a credibilidade até para algumas posições, né? Então, por exemplo, do lado de cá, quem está comigo que é do agro, essa credibilidade para um mercado que é totalmente masculino, né? Agronegócio, campo, sol, a mulher não dá conta. No seu caso, você já disse também que a publicidade tem isso, a história da dupla, de criativos, que geralmente são homens, e também a história do cargo. Né? Então, a gente sabe da desigualdade que existe, a dificuldade que existe para as mulheres acessarem os cargos mais estratégicos e os cargos maiores. No meu caso, eu sou uma gerente corporativa, eu sou a única gerente da usina, única. Né? 4 usinas, eu sou a única mulher. E veja, eu sou a única mulher, eu tenho certeza porque eu sou gerente de recursos humanos. E a área de RH, naturalmente, é uma área feminina, é o contrário das outras, né? Então, para mim, se for ver, eu tive o privilégio de estar na área de RH, então, naturalmente, é uma mulher que está ali, né? Mas no seu caso, você também se colocou como a CEO. Então, eu também tenho esse detalhezinho, né? Tipo, CEO, quem que ela pensa que é CEO? Sim, e tá tudo certo, né? Porque como a agência, eu fundei a agência, eu fui lá, achei esse carro bonito e coloquei. Brincadeira. Mas assim, hoje a agência é uma agência com uma equipe de quase 50 mulheres. Esse é o nosso 5º ano como marca da Sophie. Mas eu concordo muito que a posição de liderança
E olha só, não é só liderança de pessoas, é liderança de negócio. Então, talvez eu confie uma mulher para ser líder de pessoas da minha equipe, porque a mulher é mais humana, mais sensível, né? E outros adjetivos. Mas gerindo um negócio, recentemente saiu uma notícia, na verdade foi veiculada uma pesquisa, né, talvez você se lembre, saiu no G1 sobre 85%, não lembro exato o número, mas por aí, 85% da população brasileira, independente se é homem ou mulher, tem algum preconceito contra a mulher, por várias questões físicas, na política, etc. E aí, dentro desse 85, 30 alguma coisa por cento, acredita que os homens fazem melhores negócios. Então, é uma coisa também estrutural, que 85% da nossa nação tem algum preconceito contra a mulher, é muita coisa. Mais ainda na política, assim, dentro desses 80, 40 acreditam que os homens são melhores políticos do que as mulheres. Não é um lugar para a mulher. Então, a gente lida com isso todo dia. Essa pesquisa é uma pesquisa desse ano, 2024. Então, poxa, é algo que a gente convive mesmo, né? Há muito tempo já. Isso aí. Ô, Raida, e que você, não sei se você tem, assim, para compartilhar com a gente, alguma estratégia que você tenha adotado na sua carreira para conseguir, então, ir superando e crescendo e conquistando espaço e conseguindo a sua credibilidade e consolidando a sua reputação. Tem alguma coisa que você possa compartilhar? Foi sem planejamento, fui indo, sempre trabalhando muito. Mas eu percebi, e talvez também tenha, Ana, uma ligação com a área que eu escolhi trabalhar, que foi, em primeiro lugar, a comunicação. Eu acho que profissionais que se dedicam a comunicar melhor, seja na escrita, seja na fala, não vou dizer que a gente ganha mais credibilidade por isso, mas somos mais ouvidas, talvez. Então, de alguma forma, a comunicação, eu tive talvez uma facilidade, eu comecei a trabalhar muito nova. Estava conversando isso com uma amiga essa semana, e ela falou uma coisa que eu fiquei pensando, caramba, já faz 20 anos que eu trabalho. E o meu primeiro emprego foi dando aula de informática, numa outra era, né, gente? Uma outra era que a gente ensinava as pessoas a ligar o computador, etc. E tal. Então, assim, desde os 14 eu já falava, né? O meu trabalho era falar. Então, isso me ajudou muito na comunicação. Depois, enfim, fui para o curso de comunicação. Então, a comunicação, o cuidado no e-mail que eu ia mandar fazia diferença. Assim, eu acredito que isso fazia diferença. E além disso, eu tenho um perfil que eu acho que também me ajudou, que é a busca por novidade. Eu sou muito curiosa, muito em busca do novo. Tá, o que vem por aí? A gente está falando sobre isso agora. Isso vai fazer sentido daqui a pouco? Tem uma chamadinha aqui, peraí, cara. Voltei. Então, eu acho também que essa coisa da busca do novo, especialmente na minha área, que é uma área que muda muito, né? O marketing mudou muito nos últimos 10 anos, me ajudou bastante. Então, talvez aí 2 estratégias, mas no início não foi muito pensado, não, foi acontecendo. Hoje eu vejo que valeu. Raida, você acha que, assim, o quanto que nós, mulheres, precisamos fortalecer a nossa autoestima? O tempo todo, a gente fala muito sobre autoestima na Sofia, sempre quando tem esse assunto, alguém fala, eu fico muito insegura. E esses dias eu gravei um vídeo, Ana, falando sobre isso, falando que em 100% das vezes que eu assumi um projeto novo ou entrava numa empresa nova, eu tinha certeza absoluta que eu não ia dar conta. É do tipo assim, de verdade, a moça do RH se enganou. Eu não vou. Eu tenho certeza que ela não percebeu ainda, né? É a própria frase da síndrome da impostora. Né? Eles ainda não perceberam, mas eu sou uma impostora aqui. E aí, assim, eu acho que é legal a gente falar sobre autoestima, porque isso não é uma culpa da mulher. Isso vem muito dessa estrutura mesmo. Assim. Então, se eu não acredito na Ana, eu não dou credibilidade. Pelo contrário, né? O tempo todo a gente está lutando contra a dúvida. Poxa, como é que nesse ambiente que às vezes é muito novo, eu já chego absolutamente segura? Óbvio que não. Assim, até porque em algumas áreas, como você disse do agro, as oportunidades são raras. Então, poxa, eu chego lá, eu não me vejo, né? Eu não vejo ninguém como eu. É claro que ela tem segurança, assim, né? São oportunidades raras. E então, enfim, acho que é um assunto que a gente vai falar bastante. E também um ponto interessante da estratégia, Ana, assim, que você perguntou no anterior, assim, se eu pudesse completar a resposta anterior, seria incluir aí um olhar para a autoestima. Eu também acho. Eu quis te perguntar o que você achava, porque eu acho extremamente fundamental. E eu também costumo muito falar assim, sabe, gente, a gente sofre tantos preconceitos, existem tantos esses viés que você estava trazendo, né, esses paradigmas, que muitas vezes é a gente que tem que olhar no espelho e falar, não, eu sou boa sim, eu sei fazer isso sim, né, eu sou foda nisso, nesse ponto eu sei que eu vou, né, porque se não for a gente, quem? Talvez ninguém, talvez a gente não tem, talvez a gente vai ter, pode ser que a gente tenha do nosso lado alguém que vai falar, mas você tem certeza? Será que é para você? Mas esse ambiente? Ah, mas esse segmento? Ah, não. Então, assim, não, sim, né? Às vezes eu acho que a gente não dá conta sozinho. Eu vejo mulheres que vêm, assim, de famílias, né, de formação,
que a mulher foi colocada tanto dentro de uma caixinha, que era uma caixinha à margem, que agora, para ela conseguir sair dessa caixa, precisa talvez investir numa mentoria, numa terapia, né, num treinamento, numa formação. Mas a gente precisa cada vez mais olhar para si e acreditar que sim, a gente é capaz. Basta a gente se dedicar, né? Disciplina, que é o que você falou. Quando eu chegava, na maioria das vezes eu achava, não, me escolheram errado. Mas você se dedicava, você empenhava, você tinha disciplina, tenho certeza que você fazia o que você estava lá para fazer. Certo, perfeito. E eu acho que é muito aquela frase super clichê, mas eu acho que cabe aqui. Eu tava com medo, eu fui com medo mesmo, assim. E não é muito o negócio de que você não vai errar, de que você vai ser perfeita. Então, responder essas críticas do tipo, ah, Ana, você acha que aqui é lugar para você? Bora eu tentar? Deixa eu lá. Se eu entender que não é, ok também, né? Isso não é um fracasso absurdo, meu Deus, queimou a minha carreira. Não, neste momento, aquele cargo, aquele, enfim, não fez sentido para mim. Okay. E na sua opinião, o que que você acha, assim, qual é a importância dessa representatividade feminina no mercado de trabalho, dentro das empresas, em cargos de liderança? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Ou é modinha e não tem muita diferença na sua opinião? Eu espero que não seja modinha, né? Os números só começaram a crescer agora, né, Ana? Tem menos de 100 anos que as mulheres acessam o mercado de trabalho. Gente, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Então, pessoas da minha idade, assim, se olham para trás, talvez a avó não trabalhava. Não trabalhava fora de casa, né, gente? Porque a gente sabe Uhum. do serviço a relação que é. Então, é muito novo. Sobre liderança feminina, eu penso que traz dois pontos importantes. Ponto um, a representatividade é muito isso. Eu vejo a Ana, uma gerente líder, eu também posso. Então, ela está num ambiente que só tem homem, mas, caramba, ela está lá, eu também posso. A representatividade, para mim, assim, o mais importante é isso. Uhum. Dar esse para outros que virão, que eles também podem, elas também podem. E no segundo momento, é estratégico também. Eu falo isso quando perguntam sobre diversidade. Gente, é estratégico, a gente entrega produtos mais ricos quando a gente cria. Né? Trazendo um pouquinho aqui para minha área, quantas vezes a gente não viu, 2022, 2023, especialmente, campanhas publicitárias de gigantes, de marcas gigantes, que tropeçaram no racismo, que tropeçaram em frases absolutamente machistas. O que, que falta para mim? Eu sempre pergunto isso. Quando é, por exemplo, uma campanha que escorregou em algum ponto e foi claramente racista, eu sempre falo, faltou um preto ser ouvido lá, porque talvez não a equipe toda do bastidor era preta, ok, mas alguém ouviu, assim. Uhum. Aliás, a pessoa poderia ter dito alguma coisa, né? Porque às vezes o ambiente é tão hostil que a pessoa nem fala nada. Uhum. Então, esse preto que estava lá, ele foi ouvido, ou ele teve a liberdade de falar? Alguma mulher participou dessa campanha aqui? Então, diversidade é isso também, é estratégico, é rico, são, né, mentes diferentes, traz Uhum. essa riqueza mesmo da criatividade, acho isso. Raida, você sabe que quando eu entrei na usina, eu estou há 1 ano e meio na usina. No agronegócio já estou há mais tempo, mas na usina eu estou há 1 ano e meio. E eu lembro que logo no começo a gente estava num almoço, onde só tinha eu de mulher, e eles começaram a debater um tema, e era um tema polêmico, assim, era um tema que estava na mídia, e que as mulheres estavam metendo pau naquele tema. Não vou entrar em qual tema aqui, porque é polêmico, realmente. Né? E eles lá, tipo, falando que a mulherada, ai, mas essa mulherada também exagera, ai, essa mulherada não sei o quê, nanana. E eu quietinha, assim, no meu cantinho, almoçando, e eles. Aí, de repente, um deles se lembrou que existia uma mulher entre eles. E aí ele virou para mim, assim, e falou assim: Ana, você acha o quê dessa situação? Achei, assim, corajoso da parte dele, sabe? Fazer essa pergunta ali no meio de todo mundo, ele não precisava ter feito. Então, de certa forma, corajoso. E aí eu pensei, será que eu vou ter coragem de falar também? Eu tinha acabado de completar, acho que 3 meses, assim, vai passar pelo período de experiência, sabe? Ai, meu Deus. Mas eu tenho uma característica que eu falo mesmo, eu sou tupetuda, essa é uma característica minha. E aí, até hoje, na hora que eu me lembro, o jeito que eu respondi, talvez eu teria respondido diferente, porque como era um assunto realmente que me incomodava muito, a hora que ele me perguntou, você também acha? Eu respondi assim, eu odeio isso aí, não sei o que, eu odeio essa postura. Eu respondi com uma coisa assim, né, muito agressiva. E aí todo mundo assim se olhou, né, e aí, nossa, aí começaram a brincar, falou, nossa, não precisa ficar nervosa, blá, blá, blá. Eu falei, não, eu tô brincando. Aí uma até pegou e falou assim, ó, você tá ainda no período de experiência, né, meio que, né, dando uma assim, passivo-agressiva total. Mas, enfim, eu quis trazer essa história justamente porque às vezes a gente está nos ambientes, as pessoas estão falando coisas que impactam diretamente a gente, e ninguém lembra de olhar para nossa cara e perguntar o que você acha disso, né? E eu tenho ainda o privilégio de ser uma mulher branca, né? Classe média. Imagina uma mulher preta, periferia, né?
menos ainda a gente é escutado. E aí, talvez, a gente não combinou essa pergunta, né? Mas eu quero te perguntar, vou te pôr na encruzilhada. Como que você acha que deve ser o posicionamento nosso se a gente tiver numa situação dessas? Como que, tipo, eu hoje olho para trás e falo, talvez eu tenha sido muito agressiva. Como você acha que a gente tem que se posicionar numa situação dessa? Nossa, essa pergunta é muito boa. Eu pensei sobre isso recentemente, assim, sei lá, tem um ano que eu. Não sei se eu mudei a minha opinião, a minha resposta, mas eu complementei. Antes eu falaria assim, Ana, comunicação não violenta. E, de fato, comunicação não violenta, eu costumo sempre falar, não é um jeito fofo de falar, é Uhum. estratégia de comunicação não violenta. Porque ali, se você parte para a necessidade de trazer clareza para a sua necessidade, que talvez seja, né, se sentir respeitada, alguém talvez deveria ter te envolvido antes, enfim. Pegar todo o seu repertório e deixar de forma clara com a comunicação não violenta é super estratégico. Então, alguns homens a raiva deles iam mudar de opinião, porque a Ana falou, não necessariamente, mas alguém poderia sair de lá pensando, eu não tinha pensado por esse caminho. Hoje, a minha resposta ela é complementar, e eu ouvi isso da Thaís Araújo, mito, do Lázaro Ramos. Aqueles casais, né, gente? Maravilhosos, tipo assim, de muita Uhum. gente. Lázaro Ramos, ele falou assim, neste caso ele falou exclusivamente sobre o racismo, e ele fala uma coisa do tipo, olha, tem vezes que a gente educa, tem vezes que a gente usa do humor, tem vezes que a gente se posiciona com raiva, depende de como você tá. E eu achei isso inteligentíssimo. Porque até então eu tava sempre me cobrando disso. Nossa, naquele dia eu não deveria ter falado, eu odeio. Eu devia ter usado a comunicação não violenta e educado, aquela. Eu não deveria. Sabe aquela coisa assim, você não tem que nada? Porque, poxa, às vezes eu tô num almoço, sabe, relaxada ali. Eu não tô pronta para se alguém for racista comigo, eu vou me posicionar dessa forma. Então, claro, se você tá pronto, pronta, se posicione, né? Deixa clara a sua opinião. Quanto mais a gente se posicionar e a gente trazer educação, acho que a educação muda o jogo também. As pessoas vão entender cada vez mais, né? A gente está num momento de Big Brother, quem está acompanhando as pautas aí vê o que falta mais é letramento. Então, acredito muito que a educação pode transformar muito, ou quebrar muito dessas estruturas do racismo. Mas é isso, tem dia que eu estou almoçando, estou relaxada, e alguém vai falar uma besteira, eu não vou me obrigar neste momento, eu tinha que ter sido super estratégica, não. Nesse momento eu fui o que era possível. Às vezes eu respondi com uma piada, como o Lázaro falou, que tem uma outra obra que ele escreveu, que ele fala sobre racismo, que ele usa humor. Tem vezes que ele chega com o pé na porta, com drama, e é isso. Acho que é E até tem legal, hora, porque talvez, né, Raida? E tem hora que talvez o ambiente, a gente sinta que o ambiente não é propício de jeito nenhum e que você faz a cara de egípcia, pronto, acabou, né? isso. E a gente não se cobrar nisso. Nossa, Ana, mas você teve a oportunidade, não acredito que você não falou nada, tinha um monte de homem, tá e eu, assim, né? A primeira coisa eu vou me acolher. Às vezes eu saí até machucada dali. Poxa, num outro momento, e a gente faz isso, né? À Uhum. medida que a gente vai amadurecendo, é muito isso. Em outro momento, mais fortalecida, eu sei responder melhor. Ou melhor, né? Entre aspas, sei responder de outra forma. Naquele momento, falei, fui pra casa e chorei. Ok, também, sabe? Enfim. Exatamente. Isso faz parte do crescimento. Muito bom, adorei a resposta. Eu não sei, eu fico imaginando, Raida, que você seja uma pessoa que deva se envolver em pautas, em temas, ou seja, até convidada para conversas, onde você tenha que equilibrar muito essas discussões de gênero, mas também a discussão de raça, tudo mais. E querendo ou não, você é uma empresária, uma CEO de uma empresa que a gente tem que equilibrar, né? O que eu posso, o que eu não posso, como que eu falo, como que eu posiciono. Como que você equilibra todos esses pratinhos, né? O pratinho de mulher, né, que tem a questão do gênero, mas o pratinho da raça, o pratinho da CEO, da dona da Sofia, da profissional de comunicação. É difícil? Como que você faz isso? Eu não equilibro. Vira e mexe, o pratinho cai. Maravilhosa. Amei. E a gente vai seguindo. É porque, na verdade, a gente sabe, ainda mais nesse momento, né, Ana, a gente estuda na comunicação o agenda setting, que são os veículos, eles pautam as nossas conversas, né? Então a gente conversa no outro dia sobre o final da novela que foi ontem, ou porque aconteceu isso no Jornal Nacional, e hoje em dia o que pauta muito as nossas conversas, as nossas reflexões são as mídias sociais. Então a gente tem muito na mídia social, especialmente no Instagram, a rede vizinha também, um desenho muito perfeitinho, romântico, né? Do que é empreender, do que é ser uma liderança perfeita. É difícil, né? Assim, a gente corresponder a essa expectativa toda. Uhum. Então, eu já me cobrei muito, óbvio, né? De equilibrar tudo e de ser tudo perfeito. Nossa, tem uma reunião X, meu Deus, a minha unha, né? A expectativa das pessoas é que a unha esteja maravilhosa e não vai. Hoje eu relaxo um pouco mais, porque a gente vai aprendendo que a gente é muito mais do que cada uma dessas caixinhas, né? Uhum. Existem todas essas caixinhas da Raida, mas existe também a caixinha da Raida Pessoa, e quando a Raida Pessoa não tá bem, nenhuma das outras caixinhas, né, não vão fluir. Mas sobre pautas, assim, depende muito do ambiente. Eu gosto de falar sobre diversidade, sobre mulher,
sobre raça, mas eu me respeito nesse sentido que a gente falou há pouco, assim. Então, se eu vou para um congresso, uma entrevista, alguma oportunidade de falar sobre trabalho, falar sobre Sofia, falar sobre comunicação, eu vou com essa expectativa, eu posso falar um momento ou outro sobre uma pauta, mas eu não vou me cobrar por isso e não vou entender que eu sou, sei lá, responsável pela educação das pessoas sobre esse assunto, assim, sabe? Não sou, nunca nem me propus em nenhum momento da minha carreira, falo porque também faz parte de quem eu sou. Mas é isso, é muito equilibrado, que é possível, assim, É tá? maravilhoso. Gente, peguem essa. Essa é a lição, eu acho, talvez, da nossa live aqui. A gente não precisa dar conta de tudo, porque nós mulheres também somos muito cobradas de tudo isso, né? Ah, tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta da alimentação, tem que dar conta do trabalho, tem que estar com a roupa limpa, tem que estar com a unha bem feita, o cabelo tem que estar escovado, deita e chora, tem um burnout e sei lá, o que Isso. mais? Então, não precisamos dar conta de tudo. Sei lá, esse combinado também entre a gente, porque é uma cobrança da sociedade. E vai passando de geração em geração. Então, sei lá, a mãe da Ana falou que tem que ser assim. Aí a Ana, às vezes, vai conversar comigo e ela traz essa mesma estrutura para mim. Raida, tem que ser assim. A gente vai passando. Então, tem um combinado entre nós, mulheres, da gente não romantizar isso, né? E falar muito sobre isso também. Olha, eu não dou conta porque do jeito que esperam que eu dê conta, eu nunca vou dar conta. Essa conta não vai fechar. Não tem como. E é isso. E tá tudo bem. Assim, eu vou ser o melhor do que eu posso ter. Aquela frase da Débora Seco, que virou meme, que até hoje eu não entendi que virou meme, que eu acho super pertinente. A gente é aquilo que a gente consegue ser. Eu gostaria de ser tantas outras coisas, mas eu sou aquilo que eu consigo. Genial, que é isso? Simples assim, muito bom. Ô, Raida, tem alguma situação que você pudesse compartilhar aqui com a gente, de talvez mais delicada, que você tenha vivenciado, meio que para mostrar para as pessoas assim, ó, acontece, e o que que você fez para lidar com a situação, como que você saiu dela? Várias, né? Várias situações chatas. Algumas a gente percebe anos depois, principalmente porque hoje a gente fala mais sobre essas pautas. É uma coisa tipo assim, não acredito que eu deixei aquele cara falar isso. Mas na época, né, os homens iam reproduzindo e nós mulheres íamos muito. A Também. gente muita postura. Também, reproduzimos também, e muito essa postura de talvez passiva, né? Enfim, de assistir a vida passando. Então, algumas vezes eu percebi anos depois, outras vezes é tão sutil, é silencioso, então né, a gente não consegue nem se posicionar algumas vezes. Mas sobre ser mulher assim, no trabalho, eu acho que tem um exemplo que me constrangeu muito assim na época. Isso tem 8 anos que eu empreendo, isso deve ter acontecido há uns 6, 7 anos atrás. Eu tinha um sócio homem, e aí, parênteses para fofoca, ex-marido, e aí hoje é ex-sócio também, fecha o parênteses. Enfim, a gente trabalhando e um cliente pediu uma negociação e eu fui muito clara com o cliente do que era possível e do que não era possível fazer. E era uma empresa da área de construção civil. Eu nunca nem conversei com uma mulher lá. Só conversava com homem. Não lembro de ter uma mulher na liderança lá. Aí tem gente rindo da Sim. fofoca. Aí eu falei com o cliente: olha, A é possível, B não é possível, a gente pode fazer daquela forma. Ele não aceitou, não gostou, não. Aí eu falei, ok. E aí ele falou assim, deixa eu falar com seu sócio. Aí já, né, já me deu uma irritada. Deu vontade de falar, olha, aquele negócio que eu tinha permitido, já não quero mais. Já tinha sido flexível com você. Agora eu tô afim de não fazer acontecer, porque já rolou um desrespeito. Mas eu muito constrangida, passei a ligação e meu ex-sócio falou a mesma coisa que eu falei. O cara falou, claro, com certeza é isso aí, aprovado. Assim, e eu lembro muito do ex-sócio falando assim, olha, quando for assim, você me passa. Eu, não é isso. Não, calma aí, você falou a mesma coisa que eu falei. Eu fiquei do lado, ouvindo a ligação. Por que ele fala assim pra você, que é um cara que ele nem conhece? Eu lido com ele, né? A minha palavra tem um peso menor do que a sua. Então, nossa, na época eu fiquei assim, nervosa, constrangida. Hoje eu olho e falo, coitado, assim, espero que melhore, né? Espero que ele melhore. Raida, Mas, deixa eu contar uma que aconteceu comigo uma vez. Teve uma vez que a gente ia fazer uma contratação na empresa, numa outra empresa que eu trabalhava, a gente ia fazer uma contratação de um serviço de um terceiro. E as coisas estavam muito corridas dentro do RH, e eu falei para a pessoa que era responsável por isso, assim, ó, pode deixar que eu vou atrás disso, né? Eu coto, eu entro em contato com o fornecedor, tudo mais, né? E eu entrei em contato e eu não me apresentei como sendo assim, ó, eu sou a Ana, gerente do RH, tá? E comecei a conversar com o cara, com a pessoa, né, com o homem que estava do outro lado, não sei o que, e aí chegou um momento eu pedi para ele me mandar um orçamento. Falei, ó, beleza, é isso mesmo, tá correto o escopo. Você me manda o orçamento? Aí ele falou assim, Ana, deixa eu te falar. Eu posso até te mandar o orçamento, mas eu queria que você visse com o seu gerente
que orçamento que ele tem, porque eu quero muito trabalhar com vocês, e talvez o seu gerente já tenha um orçamento, você me passa e eu te mando de acordo com o orçamento dele. Assim, pode até ser que eu fiz uma interpretação errada, mas na minha cabeça naquela hora, ficou muito assim, então a mulher que está aqui conversando com você não tem o poder de decisão, não pode ser a gerente, o gerente precisa ser o gerente. Né? Veja com o seu gerente, não falou, veja com a sua gerente, veja com Ele o... parte do pressuposto que o gerente só poderia ser um Só homem. poderia ser um homem, né? E aí, mas aí na hora eu já falei assim, olha, acho que eu não me apresentei corretamente no início, eu sou a gerente do RH, né? Então, pode mandar para mim, não sei o quê. Ele ficou sem graça, óbvio. Mas olha, por que eu tô contando essa, assim, né? Porque olha como que são os vieses, olha como que são os rótulos, né? E é o tempo inteiro a gente tendo que enfrentar isso. Então, não é balela a gente falar, ai, não, é mulherada, que eu ouço também isso, sabe, no ambiente onde eu tô, ai, mulherada hoje tá muito cheia de mimimi, tá, e tudo é coisa, né? Mas eles não estão na nossa pele, né? Não, tanto que essa palavra mimimi, gente, quando aparece no meu feed, normalmente eu paro. Porque me irrita muito. É muito fácil você falar da dor do outro sem sentir a dor do outro. E aí é isso, assim, né? Vou chamar de mimimi, porque eu conheço a dor. É exatamente o que você falou, é um viés inconsciente. Eu parto do pressuposto que essa menina que está falando comigo tem um chefe, ele só pode ser um homem, então você fala, querida, né, pro seu chefe aí. Que bom que ele ficou constrangido, eu até gostei, sabe? Porque muitos poderiam falar, ah, tá, então vai com você mesmo, sabe? Uhum. Nesse caso, eu senti que ele ficou. Por isso que eu pensei, não sei se fui eu que interpretei como um certo, ou se realmente tem. Eu acho que tem, porque o viés é de todo mundo, né? É o que você falou. Eu falo isso também na minha rede social, que a gente precisa tomar cuidado, porque nós mesmas, temos preconceito com as outras mulheres. Né? Eu falo, por exemplo, dentro do RH, tem até um vídeo que eu falo disso no canal. A gente vai fazer processo seletivo e a gente fica perguntando para outra mulher do processo seletivo, mas com quem vai ficar sua filha? Com quem você vai deixar sua criança? Se fosse um homem que você estivesse entrevistando, você faria essa pergunta? Não. Então você já é pressuposto que quem cuida da criança, quem tem que dar conta da criança é a mulher? Por que não está escrito isso? É um viés que a gente trouxe. E é uma mulher falando com outra mulher. Então a gente tem que se policiar o tempo inteiro. Porque a gente reproduz, né? Em algum momento alguém perguntou isso, aí agora na posição de recrutadora, vamos reproduzir, parar a engrenagem, porque senão ela segue. Tem que quebrar o ciclo, né? Eu costumo falar assim, se alguém não quebra o ciclo, a gente não muda a trajetória. Isso. Muito bem. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso papo. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, dá tempo ainda de fazer alguma pergunta para a Raiga. Vou te fazer uma última que a gente também não tinha combinado. E se não souber, depois você manda, a gente compartilha com o pessoal. Tem algum livro, algum filme, alguma série, algum documentário, alguma coisa que você já tenha assistido nessa pauta de empoderamento feminino ou de histórias de mulheres inspiradoras que você lembra, assim, e gostaria de compartilhar com a gente? Eu estava falando esses dias no meu perfil sobre biografia. Eu sou da biografia, inclusive, gente, é um absurdo, mas eu estou usando uma grande biografia, só que você falou, para deixar o meu tripé um pouquinho mais alto. Então, eu vou aproveitar e vou tirar, porque essa daqui é maravilhosa, Michelle Obama. Eu gosto muito de biografia, de maneira geral, mas eu vou indicar uma outra leitura, que é uma ficção que chama A Garota que Não Se Calou, ou A Garota que Não Queria Se Calar, uma coisa assim. É uma menina, a história se passa na África, é uma menina preta que decidiu insistir muito na ideia de estudar. Ela foi vendida ainda criança para ser esposa de um cara muito mais velho. Ela sofreu violência física. A história vai contando, você vai assistindo e fala, meu Deus, olha tudo que essa... Não é que ela só passava, a comunidade dela convivia com esse cenário com muita tranquilidade. Tipo assim, tá chegando na época de vender fulana. O casamento infantil é muito comum. Inclusive, né, a gente vê dados 2024 no Brasil de casamento infantil. E nessa cidade onde se passa essa história, na África, é muito comum. Então, é uma ficção, mas eu acho muito legal, já que a gente falou sobre o mimimi, sabe? Da gente assistindo e se colocar no lugar da menina. Não acredito, agora ela vai conseguir ir para a escola. Não vai. Ali, a gente fica preso na história, torcendo o tempo todo para dar certo. Então, é uma ficção, mas eu deixo como recomendação. Muito bom. Eu vou pedir para a Lívia, que é a nossa garota da comunicação que está aqui. Lívia, depois pega essas recomendações da Raida, acho que a gente pode indicar no nosso Instagram, ou mesmo dentro da usina, para quem não pôde estar aqui com a gente. Eu quero indicar um podcast, já que eu entrei nessa onda, eu vou indicar também,
que, como eu disse, eu gosto de podcast, e eu gosto muito, inclusive acho que ele deu uma parada dos podcasts do Mano Brown, não sei se você tem o hábito de ouvir ainda. Na primeira temporada, um dos primeiros podcasts do Mano foi com a Glória Maria, finada Glória Maria. É um podcast, assim, grande, mais de uma hora de podcast, mas que ela conta a história dela, que é justamente isso, né? Como que uma mulher preta, década de 60, chegou no jornalismo, aonde era puramente masculino. Ela foi a primeira mulher que pegou um microfone na frente da câmera da Rede Globo, né? Na história da Rede Globo, a Glória Maria foi a primeira mulher preta, e foi o sucesso que foi, construiu a carreira que foi, que acho que todo mundo que está aqui conhece a Glória Maria. Não está mais entre nós, infelizmente, mas vale muito a pena assistir o podcast do Mano com a Glória Maria. E é isso, Raida. Quer deixar algum recado? Né? Fala aí onde que o pessoal te acha, seus contatos, seus arrobas. Fala agora. Vou só complementar, já que você falou da Glória Maria e falou que, né, muita coisa que aconteceu no início da carreira dela, década de 60, gente, que foi tipo, minha mãe nasceu exatamente em 1960. E eu lembrei de uma série da Netflix que é Coisa Linda. Eu vou passar os nomes direitinho se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas, gente, ela se passa mais ou menos nessa época e eu me identifiquei muito porque a mulher não poderia abrir CNPJ, não abria Eu acho CNPJ. que é No ano que a a coisa mais linda que chama. É a coisa mais linda. gente, é a coisa mais linda essa série. É Amo. maravilhosa. A E trilha sonora é maravilhosa. brasileira, muito bom. Gente, foi ontem. 1960, socorro. Tipo assim, foi ontem, a gente não tinha o direito de abrir um CNPJ no nosso país, então é legal essa série, a gente assistir os choques de realidade. Olha, eu quero agradecer muito pelo convite da Ana e da Ipiranga Agro também. Contem comigo, sempre que tiver oportunidade, eu gosto muito de bater papo, talvez tenha ficado claro. Falo o tempo todo, gosto de bater papo. Gostaria de ler mais os comentários aqui, mas foi muito rápido. Quando você falou que a gente estava acabando, eu olhei pro relógio e falei, gente, como assim? Passou rápido, mas isso significa que, né, que foi legal. Vocês me encontram em qualquer rede social como Raida Rufino, dificilmente vai ter uma outra. Aqui no Instagram, Raida Rufino, do jeitinho que vocês vão ver aqui integrado nessa live, RHAYDA. Aprendeu a escrever meu nome, já tipo assim, meio caminho andado, resolveu muita coisa, que é a parte mais difícil. Mas estou também no LinkedIn, fiquem à vontade para me chamar. E se for para deixar um recado, eu li uma frase da Bárbara Nascimento, que foi uma das precursoras do feminismo negro no Brasil. E ela falou uma frase justamente parecida com o que você falou um tempo atrás é ótimo, né? Alguns minutos atrás. Se você não confia em ninguém, quem vai? Tipo, a primeira pessoa que precisa confiar em você é você mesma. E é muito simples falar, mas eu vejo uma riqueza em tudo que a Bárbara diz. Eu acho que é esse exercício. Você falou em algum momento, mentoria, terapia, o que for, o que eu precisar me exercitar para que eu confie mais em mim vai ser um bom investimento, um bom tempo dedicado. Você não vai acordar amanhã, hoje eu estou confiando mais em mim, eu sou incrível. Não é assim, né, que as coisas funcionam. Por trás de toda mulher com autoestima ok, tem um monte de BO resolvido, vocês podem ter certeza. E é isso, né? Um degrau por vez, e aí a gente vai chegando lá. Então, acho que esse seria o meu conceito, o meu recado no final. Invista em gostar de você mesma, em acreditar em você. Maravilha. Acho que Maravilha. é por aí. Obrigada. Aida, mais uma vez, nossa, muito obrigada por ter topado. Ela topou de cara, gente. Na hora que eu falei, ela falou, vamos, bora, né? E eu gosto de gente assim, vamos, não aguenta um vamos. Então, obrigada mesmo. Eu sei que a sua agenda é super corrida, que é um monte que você deve estar ser abordada por muita gente, mas as portas da Ipiranga estão abertas para você, né? A gente está distante aí, eu estou em Ribeirão Preto, você está em Belo Horizonte, mas a gente tem uma unidade em Passos, que é um pouco mais pertinho aí de você, mineirinha também. Quando eu tiver pelas bandas mineiras aí, vou ir tomar um cafezinho com um pão de queijo com você. E, sim, Sim. estamos à sua disposição para o que for preciso. Você também, quando vier aqui para o interior de São Paulo, as portas abertas para você. Obrigadíssimo, mais uma vez. Conte sempre. Obrigada. Obrigada, turma, que está aí, que comentou. Não deu para ler tudo, mas, nossa, valeu demais as interações. Só um comentário bom aqui, todo mundo gostou, falou que foi muito rápido, que isso não era para acabar, que somos mulheres maravilhosas. A autoestima aqui hoje ficou tudo ok. Pelo menos um dia, né, gente? E arrasou. Obrigada para quem esteve aqui conosco, bom descanso e até a próxima. Beijo, Raida.